Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e junto conosco o Natan. Vamos para a nossa melhor aula, venha aprender com a gente. E o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre o contexto do fim do governo de Fernando Collor de Mello e o governo que veio depois dele, de Itamar Franco como presidente do Brasil. Este contexto muito marcado por essa imagem que é familiar para você. Que imagem é esta? É a imagem da moeda de R$1, a nova moeda que chegou ao Brasil em 1994, novo modelo econômico, novo sistema econômico no Brasil, o Plano Real. Como chegamos até isso? Vamos conversar sobre isso nessa aula. Mas antes, para você começar a pensar bem sobre isso, duas questõezinhas. Você lembra como o presidente Fernando Collor se apresentava na campanha presidencial de 1989, que ele acabou vitorioso? Ainda, você lembra qual das medidas tomadas logo no início do governo Collor causou mais polêmica? Então, duas questões fáceis para você. Primeira, como ele se apresentava em 1989 como o novo na política, como alguém de fora do centro político, alguém que vinha de fora para combater a corrupção, o caçador de marajás, vinha como alguém para ser o protetor dos mais pobres, dos chamados descamisados. E no início já de seu governo, medida polêmica, foi o confisco do dinheiro da poupança, acima de 50 mil cruzados novos na poupança. Esse foi um dos grandes problemas, uma das medidas mais impopulares do início do governo Fernando Collor de Mello, que ajudou a derrubar a sua popularidade, a sua aprovação popular. Para você pensar muito, a gente vai falar muito nessa aula sobre essa palavrinha, impeachment. Sabe o que significa? Impeachment. Impeachment é um processo instaurado, um processo feito contra autoridades dos poderes executivo ou do poder judiciário para averiguar denúncias de crimes cometidos no exercício da função. O Fernando Collor terminou seu governo sofrendo um impeachment. Como isso aconteceu? Como um presidente do Brasil foi impedido de continuar governando? Como foi esse processo? Vamos ver isso nessa aula. Manifestações populares como essa da imagem que nós vemos ali de pessoas se manifestando são formas de demonstrar descontentamento da população em relação à situação política, econômica ou social. Manifestações populares são muito comuns na história do Brasil. Recentemente temos aí várias manifestações populares acontecendo. Então normalmente é para demonstrar alguma insatisfação. Isso também aconteceu no governo de Fernando Collor de Mello. Como começou essa insatisfação? Como ela cresceu, essa insatisfação? O Collor assumiu a presidência tomando medidas econômicas muito impopulares. O caso mais claro foi o confisco de grande parte das poupanças dos brasileiros. A insatisfação com a economia aumentou com a explosão de uma série de escândalos políticos. O maior desses escândalos foi a descoberta, em 13 de maio de 1992, do chamado esquema PC, ou esquema PC Farias, que, aliás, a imagem do PC Farias está à sua direita aí da sua tela. Ele que era o tesoureiro da campanha presidencial do Collor e grande amigo pessoal do Fernando Collor. Por esse esquema, uma vasta rede de corrupção liderada pelo empresário Paulo César Farias, o PC, que está aí do lado direito da sua tela. Segundo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito criada para investigar essas denúncias, essa comissão apurou que o PC Farias recebia altas quantidades de dinheiro de grandes empresários, com o objetivo então de liberar verbas do governo para esses empresários. Corrupção. Parte desse dinheiro ia para contas fantasmas, e esse dinheiro ainda era usado para pagar despesas pessoais do Fernando Collor, de seus familiares e de seus amigos. Então, um esquema de corrupção envolvendo o centro do governo, o próprio presidente da República, que recebia dinheiro de empresários para liberar verbas do governo para eles e usava esse dinheiro para pagar despesas pessoais. Corrupção
constatada. A população brasileira reagiu às notícias, promovendo grandes manifestações exigindo o impeachment de Fernando Collor. Grandes manifestações dessas marcadas pelo movimento dos caras pintadas. Esses eram jovens que pintavam o rosto com as cores da bandeira do Brasil e protestavam contra a falta de ética na política. E você vê aqui a imagem, lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, jovens pintando o rosto para se manifestarem contra o governo de Fernando Collor e exigindo o seu impeachment, a sua saída do cargo de presidente diante das graves denúncias de corrupção. Exercício para você. Observe bem essa imagem que está na sua tela que te ajuda a responder. O que foi o movimento Caras Pintadas? Esta imagem, aliás, te ajudou a responder essa questão aí, e o próprio nome, o movimento Caras Pintadas, né, te ajuda a responder. O que foi isso? Foi um movimento de jovens no ano de 1992, onde milhares de estudantes saíram às ruas vestidos de preto e com os rostos pintados de preto, verde e amarelo para protestar contra a corrupção, pedindo moralidade na administração pública e exigindo o impeachment do presidente Fernando Collor. Então a participação popular dos jovens, dos estudantes, movimento Caras Pintadas. Como foi o processo de impeachment de Fernando Collor? Com forte pressão da sociedade, a partir de todas as investigações e das denúncias, a abertura do processo de impeachment foi aprovada no dia 29 de setembro de 1992, por 441 dos 509 deputados presentes na sessão. Então, por ampla maioria, foi aprovada a abertura do processo de impeachment. E com isso, o presidente Fernando Collor foi afastado e substituído pelo seu vice, Itamar Franco, capa aqui da revista, caiu. A revolução que derrubou Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto. E o que muda no Brasil de Itamar Franco? O presidente do Brasil agora interinamente seria Itamar Franco, enquanto durassem as investigações sobre as denúncias de Fernando Collor de Mello.
O impeachment foi julgado, então, pelos senadores. Eles deveriam, então, julgar o processo aberto pela Câmara dos Deputados se o Fernando Collor voltaria a ser presidente ou seria definitivamente afastado. E no dia 29 de dezembro de 1992, data marcada para o julgamento, logo de manhã, Fernando Collor de Mello renunciou ao cargo de presidente, tentando impedir aí que ele perdesse os direitos políticos, então. Perderia o mandato, mas não os direitos. Não adiantou, como o processo já estava aberto e já no dia da votação, não foi aceita a sua renúncia. O Senado prosseguiu com o julgamento e por 76-3 condenou Fernando Collor de Mello à inelegibilidade e à inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer cargo político. Ele perdeu o mandato e por 8 anos não poderia se candidatar a nenhum cargo político. Ele renunciou, mas não evitou o prosseguimento do processo de impeachment. Exercício para você, leia comigo o texto. A acusação era politicamente gravíssima, pois o presidente não tinha uma base parlamentar sólida e agora estava ameaçado de perder seu alicerce simbólico, de inimigo intransigente da corrupção, de caçador de marajás, o que colocava em xeque a sua autoridade moral para exercer a presidência da República. Depois de ler esse texto, qual a contradição entre o que o Collor defendia na campanha eleitoral e o que aconteceu durante seu governo? Na campanha presidencial, o Fernando Collor se apresentava como um combatente da corrupção, acabar com a corrupção, como alguém que queria caçar os marajás, os super salários, os super funcionários públicos, como alguém que queria proteger os mais pobres. Mas as ações impopulares de seu governo mostraram o contrário, principalmente na questão das denúncias de corrupção que aconteceram no seu governo. Então essas denúncias, e a principal delas, o esquema conhecido como esquema PC Farias, de receber dinheiro de empresários para liberar verbas públicas, então mostraram justamente o contrário do que ele prometia na campanha eleitoral, e isso contribuiu para o seu desgaste, para a sua impopularidade e terminou com o seu processo de impeachment.
Governo Itamar Franco. Empossado definitivamente em 29 de dezembro de 1992 como presidente, depois da renúncia e impeachment de Collor, o Itamar Franco propôs um governo de união nacional, integrando todas as forças político-partidárias de expressão. Aliás, isso ficou mostrado no símbolo do seu governo ali, a logomarca do governo Itamar Franco, Brasil, União de Todos. O principal objetivo aí era o combate à inflação, que havia voltado a tomar conta do Brasil depois das medidas aí do governo Collor que não surtiram longos efeitos. Então, combate à inflação. Para esse combate à inflação, o Fernando Collor de Mello convidou aí como ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, com o papel aí, então de ministro da Fazenda para combater a inflação no Brasil. E no final de 1993, o Fernando Henrique Cardoso anunciou a implantação do Plano Real, uma nova moeda que iria chegar ao Brasil para estabilizar a economia. Essa nova moeda começou a circular em 1º de julho de 94, mas ela foi anunciada em cerca de 10 meses antes. Então houve um amplo período de debate, de conhecimento das pessoas, não foi algo de surpresa do dia para a noite. Houve uma transição monetária, inclusive, para as pessoas se acostumarem ao novo plano econômico. Ele foi recebido inicialmente com um certo ceticismo, mas foi muito bem sucedido. A inflação foi reduzida e, ao mesmo tempo, o poder de compra da população aumentou. Então, o Plano Real estabilizou a economia do Brasil. Aliás, como símbolo, as duas imagens do lado direito da sua tela, as cédulas de R$1, aí a cédula de R$1 frente e verso, do novo sistema econômico do Brasil, o Plano Real. Exercício para você. Observe essa tabela que eu coloco aí na sua tela. Você tem aí a queda da inflação de junho a dezembro de 1994 e observe os números. Primeira pergunta, qual a principal informação apresentada na tabela? Segunda pergunta, como esse fato pode impactar na sociedade?
ano de 1994, e a tabela te mostra, como o título diz, queda da inflação de junho a dezembro. Portanto, a primeira pergunta, qual a principal informação? A queda da inflação. Analisou os números aí, ó. Em julho de 1994, uma inflação de 49% ao mês. Em julho, 32%, já início do Plano Real. Em agosto, ela voltou a subir. Mas aí, com a implantação definitiva do Plano Real, repare que de setembro a dezembro, ela caiu vertiginosamente, praticamente acabou em relação aos números que tinha antes. Caiu para casa do 1, 2, 3% ao mês. Então, como isso pode impactar na sociedade? A inflação diminuiu. Então, a principal informação é a inflação diminuiu. Como isso mudou a sociedade? Os preços que subiam muito de um mês para o outro, agora não estavam mais subindo naquela mesma velocidade. O que isso gera de impacto? Aumento do poder de compra. O dinheiro que antes comprava menos produtos, agora poderia comprar mais produtos porque esses preços subiam menos. A população pôde comprar mais, maior acesso às compras. Isso movimentou mais a economia, portanto, geração de maior emprego. Então você tem um grande impacto na sociedade através dessa medida da queda da inflação, maior consumo da população. Criança, o que nós vimos na aula de hoje? Houve grande insatisfação popular em relação ao governo de Fernando Collor de Mello, principalmente após a explosão dos casos de denúncias de corrupção. Os escândalos de corrupção determinaram então o processo de impeachment no final de 1992, que aliás, todo esse processo aí também teve destaque o movimento dos caras pintadas, jovens que iam protestar pela moralização da administração pública e exigindo o impeachment de Fernando Collor, o que aconteceu efetivamente em 29 de dezembro de 1992. Itamar Franco assumiu a presidência. O governo de Itamar Franco, marcado pela ideia de união nacional e pelo combate à inflação, o que ficou destacado na adoção do Plano Real, que entrou em vigor em 1º de julho de 1994 e conseguiu estabilizar a economia do Brasil. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!